que o Congresso está paralisado, porque há um Brasil industrial, um Brasil não industrial, há um pacto federativo, Estado, União Federal e municípios, isso está mal organizado, e é preciso então que o Congresso Nacional possa eventualmente convocar a sociedade para resolver impasses em relação a esses conflitos. Quer dizer, o outro assunto pressionando o Congresso. Não, o oposto, porque na Constituição brasileira só o Congresso pode convocar plebiscitos e referendos. Mas como conseguir isso se o próprio Fernando Henrique, quando estava com um mandato com muito apoio no Congresso, ele não quis, Márcio. Ele não quis. Não, é verdade. Por favor. Então vamos... Cavalheiro e jovem dama, isto neste país não aconteceu. Você acha que nós a agenda de qual eu rompi, eu fui fundador do PSDB, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, fui eleitor do Fernando Henrique, fui o primeiro governador eleito pelo PSDB e rompi em 95 com essa gente. E não se arrependeu de ter rompido? Não, pelo contrário. Quando eu rompi, parecia que eu tinha ficado louco. Porque eu estava dizendo, eles vão destruir a economia brasileira com isso. Por quê? Porque o real era muito sério, mas muito precário. Exigia providências dentro de 6 meses que estavam imaginados na ambiência das reformas. Em 95, este país que eu vivo, em 95 o senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, propôs ao Congresso Nacional e tudo que propôs, obteve na hora que propôs, 4 mudanças. O fim do conceito de empresa nacional, o fim da restrição ao capital estrangeiro na navegação de cabotagem, o fim do monopólio das telecomunicações e o fim do monopólio do petróleo. E mais nada. O resto é papo furado da propaganda oficial. Governador, eu não estou dizendo que ele propôs ao Congresso. Eu estou dizendo que este foi o item número 1 das prioridades dele no primeiro momento, depois ele recuou. O item número 1, no primeiro momento, desculpa você, foi a reeleição, foi o que tumultuou o quadro brasileiro e que passou também. Não, a dinâmica da reeleição, 96 ele não propôs nada, 96 ele não propôs nada, 97 ele propôs, em 96 ele não propôs nada, em 95 ele fez essas 4 propostas e o Congresso aprovou, todas. Em 96 não propôs nada, em 97 propôs a reeleição e até a crônica mal cheirosa da compra de votos e passou também. E nunca houve uma proposta de reforma tributária que o Congresso recusasse. Olha aqui, eu vi 30 segundos para entender a questão. E depois vai ter que botar o Fábio. A reforma tributária estava, pelo menos na mídia, como o item número 1 das prioridades. Na retórica. Isso. Quando houve a famosa reunião dos governadores em Minas, e eles derrubaram a reforma tributária, por razões óbvias. O presidente da República... Desculpe. Derrubaram porque a questão federativa é um tremendo pedido. Desculpe, Mitre, o governo Fernando Henrique Cardoso... Então, pera um instantinho. Vamos fazer o seguinte, que o Mitre está com propostas aqui importantes, está com problema no microfone. Nós vamos a Brasília agora, enquanto o Mitre depois volta a isso. Que o Fábio Panuzzi quer entrar, quer participar da mesa. Fábio, e aí? Boa noite para vocês todos. Boa noite. Governador, bom, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor se gaba de ter 65 deputados, de ter 12 senadores, né? O seu partido agora está realizando aí acordo com o PFL, talvez em 11 estados, mas o presidente Fernando Henrique, que tinha toda a condição política, ele era hegemônico no Congresso Nacional, não conseguiu isso, quer dizer... É verdade também que parece que houve uma insuficiência assim, no vigor dessa proposta. Mas como é que o senhor, que sai de um patamar como esse, pretende fazer uma coisa tão difícil quanto essa reforma tributária, ainda que o senhor proponha um sistema muito diferente do atual sistema tributário? O erro básico, e isso é o que eu estava tentando, atalhando o Mitre aqui até no encaminhamento da pergunta, é imaginar que o presidente da República tem responsabilidade de fazer reforma tributária. Esse é um apelo que a sociedade pede ao presidente da República, mas quem faz reforma tributária necessariamente é tão somente o Congresso e na condição de reformador da Constituição. O que quer dizer o Congresso com 3/5. Nem eu, nem nenhum outro candidato, nem o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, jamais terá a maioria sistêmica de 3/5. Quando tiver, comete um erro, porque paralisa o governo. O que você tem que entender? Nos 3 temas eu estava falando, a reforma tributária, a reforma previdenciária, que também fere interesses contemporâneos para beneficiar interesses futuros das nossas crianças. E reforma política por uma condição óbvia. Se as perversões existem e geram esta representação, e o ditado democrático dá a esta representação o direito de fazer a reforma política, claro que na situação normal, jamais a representação vai remover a perversão que lhe dá o benefício do mandato. Então vamos entender bem, por favor. Vamos entender bem que aí a gente sai do fuso. O presidente, nesses 3 assuntos, tem que se pôr como magistrado. Não é governo, chefe de governo contra a situação. Ele tem que mobilizar... Essa conquista popular, essa pesquisa popular? Qual é a pesquisa? Plebiscito e referendo, é só ir ver o que o mundo inteiro está fazendo. Mas é a coisa mais engraçada, o elitismo grosseiro, da cultura do suborno. Essa é a questão.
Aqui uma certa elite brasileira tem pavor do povo brasileiro um dia ser chamado para decidir seu próprio destino. Mas, governador, isso é atribuição do Congresso Nacional. Quer dizer, eu não estou ouvindo. Estou dizendo que isso é uma atribuição do Congresso Nacional. Quer dizer, como é que o senhor vai operacionalizar esse plebiscito que constitucionalmente não será delegação do senhor? Não é delegação minha operacionalizar. Você apela ao Congresso Nacional para fazer uma reforma tributária, ou para fazer uma reforma previdenciária, ou para fazer uma reforma política. Os projetos estão todos aí dados explicitamente, e o Congresso Nacional vai esbarrar com as contradições que são normais. Mas até e o Congresso Nacional tem uma ferramenta. Desculpe, isso daí é só uma tentativa. É de dizer ao povo brasileiro para votar com medo, porque só a oligarquia tem capacidade de governar o Brasil. Mas a oligarquia produziu o maior desemprego da história, a maior taxa de violência da história, os salários estão encolhendo 10%, as estradas destruídas, está faltando energia elétrica no país e a economia está com a taxa média de crescimento menor dos últimos 50 anos. Bom, nós vamos ter que ir para o intervalo, na hora da volta, nós vamos continuar esse assunto e saber se o Brasil, para você, também tem esse perigo de ficar parecidíssimo com a Argentina. O medo da Argentina é real? Bom, mas isso já depois do intervalo.